Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje o convidado é o Dr. Oséias Varão. Ele que é advogado e especialista em políticas públicas, secretário-geral do PL e ex-vereador em Goiânia. Ele vai estar conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Seja muito bem-vindo, Dr. Oséias. É uma satisfação recebê-lo aqui no programa Ponto a Ponto. E quero, de antemão, te parabenizar pelo seu posicionamento, por ser um conservador, em defender as nossas pautas conservadoras contra o aborto, contra a ideologia de gêneros, contra a liberação das drogas, em defesa, da família, das nossas crianças. Seja muito bem-vindo, doutor. Gisele Bianchini, do Ponto a Ponto, na cidade de Maringá, isso mesmo, né? Isso mesmo, doutor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fico muito honrado pelo convite de participar do programa. Eu sei que é um programa que promove as pautas, conservadoras da direita. Eu moro aqui em Goiânia, Goiás. Olha que bênção. E atuo, eu sou um militante também, sou advogado, militante, sou secretário-geral do PL aqui no nosso município. E atuo muito também na área de debates, nas rádios, na televisão. E já tive a oportunidade de passar algumas vezes aí na cidade de Maringá, uma cidade linda, né? Sim, muito bonita. E nós admiramos muito o seu trabalho, viu, doutor Oséias? E inicialmente, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você a sua avaliação da grande manifestação que ocorreu no dia 25 agora de fevereiro, na Avenida Paulista. Conta para nós sobre essa manifestação que foi gigante, doutor. Olha, Gisele, essa manifestação ela teve um papel muito importante para os desafios que estão diante do povo brasileiro para os próximos anos, né? Sim. O que nós observamos recentemente, nesses últimos meses, é uma tentativa de certos setores da sociedade brasileira, me refiro especificamente a ministros do STF, setores da mídia como Rede Globo, por exemplo, em que eles estão determinados a convencer a população brasileira de que o governo Lula é um governo extraordinário, é um governo democrata, é um governo do povo, pelo povo e para o povo, e convencer, por outro lado, que o Bolsonaro e os seus apoiadores são autoritários, ditatoriais e que tentaram implementar um golpe no Brasil. Eles vêm tentando sistematicamente, persistentemente, desde o começo do governo Bolsonaro, a sangrá-lo publicamente com acusações sistematicamente falsas, Se você for relembrar aí o histórico de acusações que fizeram contra o Bolsonaro durante o seu governo, você vai perceber que são dezenas e dezenas de acusações
e todas elas se mostraram infundadas ao longo do tempo. Esta acusação de tentativa de golpe está na mesma linha. Eles estão tentando forçar a barra, né? Na minha visão, descumprindo os princípios básicos da Constituição Federal, né? Cometendo todo tipo de arbitrariedade, no sentido de calar de uma vez por todas a voz do presidente Bolsonaro, de arrancar a sua influência ou de atrapalhar a sua influência ou reduzir a sua influência junto à população brasileira. Ocorre que esse tiro, na minha visão, está evidentemente saindo pela culatra, porque eles estão trabalhando com base em dados falsos, em informações falsas, e a população está cada vez mais esclarecida, cada vez mais brasileiros estão esclarecidos. Então, a verdade ela tende a prevalecer, e o que aconteceu na manifestação foi ali, na verdade, um momento em que o povo, que estava proibido de se manifestar pelas perseguições que têm acontecido à direita, aos conservadores e aos apoiadores do presidente Bolsonaro no Brasil, muita gente com medo de se manifestar no último ano, né? E ali foi, na verdade, um momento em que as pessoas extravasaram. O Bolsonaro resolveu convocar a população e as pessoas foram numa manifestação gigante, extraordinária, e que, na minha visão, é um divisor de águas, é uma mensagem clara, né, para esses autoritários, ditadores que têm tentado impor uma ditadura no Brasil, calando a oposição de todas as formas. A mensagem foi muito clara: vocês não estão conseguindo, vocês não vão conseguir. Não adianta querer manipular a população por todos os meios e formas, usando a grande mídia, usando acusações falsas. O povo consegue hoje formar a sua opinião de maneira independente desses sistemas de poder, né? Antigamente, o povo era escravo. A formação da opinião pública dependia exclusivamente dos grandes veículos de comunicação que utilizavam esse poder para barganhar com os poderosos e assim manter o povo sob controle, dentro de uma ilusão. Hoje não. Hoje, com as redes sociais, você percebe claramente que as pessoas estão formando a sua opinião fora desse meio que os manipula, né? E é isso que incomoda profundamente. Não é à toa, inclusive, que eles estão fazendo tudo para censurar as redes sociais. Porque eles sabem que um povo livre, um povo que se manifesta livremente, que se comunica livremente, não é escravo. Então, ou você censura as redes sociais, ou o povo vai se libertar desses grilhões cedo ou tarde, né? Então, certeza. Essa também é uma das grandes lutas que nós temos para os próximos dias e anos no Brasil. Sim, inclusive, salvo engano, a USP, né, falou que tinha 185 mil manifestantes. Foi bem assim grotesco, né, o que eles falaram, sendo que a polícia militar falou que tinha em torno de 750 mil manifestantes, e a mídia internacional divulgou até muito mais, né, falou que tinha mais de 1 milhão de manifestantes ali na Avenida Paulista. Então a gente vê que eles criam uma narrativa para fazer com que a população acredite, mas como o doutor disse, né, a internet ela veio aí para salvaguardar, né, os direitos assim das pessoas, né, de se manifestar, de saber o que está acontecendo de fato. Realmente. Gisele, olha só, eu vou destacar um detalhe que às vezes passa desapercebido pela maioria das pessoas. Você notou que os grandes veículos de comunicação se referiram sempre a esta manifestação como sendo um ato convocado pelo Bolsonaro? Você percebeu que eles se recusam a chamar aquele evento de manifestação? Realmente, eles falam atos antidemocráticos, realmente a Gleice também... No caso, os atos antidemocráticos, segundo eles, é o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Agora, com relação à manifestação convocada pelo Bolsonaro, eles apenas dizem atos convocados pelo Bolsonaro. Eles não chamam de manifestação. Por quê? Você sabe que uma boa maneira de você manipular as pessoas é você manipular a linguagem. É você usar expressões que transmitem uma ideia por trás, né? Uma ideia que fica subtendida. Então, veja bem, se eles chamarem aquele evento de manifestação convocada pelo Bolsonaro, existe na cultura brasileira, consolidado na cultura brasileira, né? Que manifestação é livre. As pessoas podem manifestar o que elas quiserem.
Como eles não querem atribuir àquele evento a condição de manifestação, que direito de se manifestar e que é livre, eles passaram a chamar não de manifestação, mas de ato. Sim. Ato convocado pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, é uma grotesca tentativa de manipulação dos sentimentos da população em relação ao presidente Bolsonaro. Sim, eles têm conseguido, na verdade, é preciso ressaltar isso, manipular uma parcela da população. Não se enganem, hoje tem gente que acredita que o Alexandre é um defensor da democracia brasileira. Tamanha a lavagem cerebral a qual as pessoas estão submetidas pela grande mídia. Isso. A revista Veja publicou, há algum tempo atrás, uma fotografia na capa do Alexandre de Moraes sentado num trono como defensor da democracia brasileira. Então, muita gente que ainda se informa e que forma a sua opinião por meio da grande mídia ainda é escrava disso, dessa manipulação, né? Mas a boa notícia, na minha visão, é que cada vez mais brasileiros estão se libertando disso. Eu acredito que o desespero deles em censurar as redes sociais decorre exatamente desse ponto. Sim. Doutor Oséias, o presidente Bolsonaro, ao fazer o pedido, para a população, isso demonstrou que ele é ainda o político preferido da nação brasileira? Fala para nós sobre esses fatos. Olha, uma coisa que ficou muito clara, eu até vi uma jornalista famosa de São Paulo, chocada com o que ela viu no domingo, e ela dizendo, olha, eu estava convencida de que o bolsonarismo estava decadente, moribundo, esse foi o termo que ela usou. Sim. Então eu estou surpresa com a quantidade de pessoas que lá compareceram, ficou chocada, Eu também vi um vídeo de um militante esquerdista influente, desses chamados intelectuais esquerdistas extremistas, também dizendo assim, nós temos que reconhecer, gente, não adianta querer tampar o sol com a peneira, realmente a manifestação foi gigante e nós precisamos agora saber como vamos reagir diante de tudo isso, e sugerindo ele, inclusive, na minha visão, de uma forma um pouco inocente, que o Lula também convocasse uma manifestação para fazer o programa. Coitado, não sabe ele que se o Lula convocar uma manifestação hoje, provavelmente vão aparecer lá uns gatos pingados e isso será vergonhoso. E é por essa razão que ele não vai convocar em hipótese nenhuma, porque ele sabe disso. Sim. Então, a manifestação, ela deixou bem claro para todos, inclusive para o mundo, que o Bolsonaro é hoje o líder no Brasil que mais consegue mobilizar as massas. Não tem nenhum outro líder no Brasil, talvez no mundo, que consiga, com uma convocação, estando ele fora do poder, com uma convocação, usando apenas as redes sociais, e as pessoas comparecerem na quantidade que compareceu. Para mim, o que mais interessa ali não são os números que estão sendo ditos. Alguém disse que era 100 mil, alguém disse que era 180, alguém disse que era 700 e alguém disse que era 1 milhão. Não. Olhe a imagem. Olhe a imagem. Exatamente. Não interessa o que os números estão dizendo, muito mais interessa o que meus olhos estão vendo. Porque números são manipulados conforme a conveniência do matemático que os calcula. Sim. Agora a imagem não. Por mais que muitos veículos, eu me lembro bem do UOL, por exemplo, da Folha de São Paulo, na fotografia do evento, que anunciava o acontecimento do evento, a ocorrência do evento, o UOL colocou lá uma imagem bem próxima do rosto do Tarcísio e do Bolsonaro juntos, mas não colocou a multidão. Ou seja, eles tentam omitir de todas as formas a verdade. Sim. Mas, como eu disse, com as redes sociais, a população hoje não dá mais para você esconder a verdade da população. Sim. Então, o Bolsonaro é hoje, na minha visão, o maior líder político do Brasil e um dos maiores do mundo, com toda certeza. Exatamente. Oséias, nós notamos que a Avenida Paulista ela ficou estampada de várias centenas de bandeiras de Israel, como protesto das últimas falas do presidente Lula, em que pese, ele defendeu o Hamas. Isso demonstra que a direita no Brasil ela apoia Israel e, por outro lado, a esquerda apoia o grupo Hamas? Gisele, esse caso, na minha visão, ele é muito emblemático acerca das diferenças de posição e de visão entre direita e esquerda, não só no Brasil, mas no mundo. A esquerda, por alguma razão que eu não consigo entender, acredito eu que só psiquiatras vão conseguir explicar,
ela tem uma verdadeira paixão por bandidos. É um negócio doentio. Talvez a síndrome de Estocolmo possa nos ajudar a entender isso. É uma paixão doentia por bandidos. E agora está ficando mais evidente ainda que não é só por bandidos, é por terroristas. Lembra do César Battisti? Sim. Aquele terrorista italiano que veio para o Brasil, foi acolhido com pompas, protegido de todas as formas pelo PT, sim, aquele terrorista assassino. Então, fica muito claro para quem quer ver que a esquerda brasileira, boa parte dela, não vou dizer toda, porque existem alguns esquerdistas raros aí que estão criticando esse posicionamento, mas grande parte da esquerda brasileira tem uma verdadeira paixão por terroristas que degolam crianças, que colocam fogo em crianças, que estupram mulheres, que matam velhinhos, degolam velhinhos e sequestram. É um absurdo, né? E essa esquerda brasileira defende, protege, se recusa a dizer que é um grupo terrorista, incentiva, ataca Israel, inventa falácias e mentiras contra Israel todos os dias. Acreditam em todas as mentiras que o Hamas conta. Um grupo terrorista que fez o que fez diz que Israel atirou uma bomba e matou tantas pessoas no hospital. E a grande mídia brasileira e os esquerdistas brasileiros tomam como verdade imediatamente. Esse mesmo grupo diz que 30 mil pessoas morreram na faixa de Gaza, assassinados por Israel. Mas esse mesmo grupo não conta, não informa quantos terroristas morreram. Você sabe, Gisele, quantos terroristas morreram? A nossa audiência sabe quantos terroristas morreram. Sabe por que você não sabe? É porque eles não querem te informar. Eles querem dar a impressão de todo mundo que está morrendo Exatamente. É cidadão, é mulher, é criança. E a gente sabe que isso é uma tentativa grosseira de manipulação. Cai nisso quem quer. Sim. Doutor, mesmo o presidente Bolsonaro ser inelegível por 8 anos, a luta contra ele continua implacável, né? Por que essa perseguição tão grande contra um político que não pode nem se candidatar mais? Gisele, essa é uma excelente pergunta, né? E aí isso nos ajuda a entender o jogo político, como querer jogar. O Bolsonaro, na minha visão, foi caçado de maneira ilegal. É uma perseguição pura e simples de um sistema que não engoliu um presidente que colocou o povo em primeiro lugar. Certo? E eles resolveram reagir soltando o Lula. Eu sou advogado e eu sei que a soltura do Lula foi feita de forma absurdamente ilegal. E aí, hoje não se respeita mais as leis no Brasil e se persegue este homem implacavelmente, com medo de que, de alguma forma, ele ainda volte ao poder. Como ele poderia voltar ao poder? Aí eu vejo alguns caminhos e eles estão vendo também. E essa tentativa de massacrar o Bolsonaro é um desespero deles. Eles estão, eu costumo dizer, que eles estão desesperados. Essa turma aí, ministros do STF, Alexandre de Moraes, né, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Rede Globo, eles sabem que uma hora ou outra as máscaras vão cair, a verdade virá à tona. Então eles estão tentando sufocar a verdade de todas as formas. Perderam totalmente a consequência. Sim. Né? E aí, o que acontece? Só deles cogitarem a hipótese do Bolsonaro ou de alguém apoiado pelo Bolsonaro voltar ao poder, eles estão dispostos a fazer tudo para impedir que isso aconteça. Agora, quais são as opções na minha visão? Uma das opções é haver uma reação da sociedade brasileira, onde cada vez mais brasileiros entendam o absurdo que eles cometeram contra o Bolsonaro, julgando um homem que recebeu metade dos votos dos brasileiros inelegível, anulando os votos, metade dos brasileiros. Não existe democracia onde você anula metade dos votos da população. Exatamente. Então eles fizeram isso. E aí pode ser que daqui a algum tempo, devido à pressão e cada vez mais conscientização da população, a gente consiga uma maioria no país capaz de pressioná-los a mudar esse posicionamento de inelegibilidade do Bolsonaro. Caso não consiga, e também havendo uma repercussão a nível internacional, as pessoas forem cada vez mais esclarecidas acerca do que está acontecendo no Brasil, né? Eu acredito que de repente pode mudar, mude-se a composição do Tribunal Superior Eleitoral,
e aí você pode mudar essa situação do Bolsonaro e ele tornar elegível. Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Eu conto, portanto, com um cenário que eu acho que é mais provável, que é uma candidatura à presidência da República da Michelle Bolsonaro. Sim. Eu penso, a Michelle tem me surpreendido muito positivamente. Eu vi algumas entrevistas delas, eu vi um podcast dela que ela concedeu para a Bárbara, do canal Te Atualizei, 1 hora de entrevista muito bem colocada, falando sempre de maneira muito coerente, muito assertiva, muito inteligente. Então a Gisele tem me surpreendido, a Michelle Bolsonaro tem me surpreendido muito positivamente nesse sentido. E eu penso que uma candidatura dela consegue capitanear os eleitores do Bolsonaro de uma maneira extraordinária. Sim. Porque, na prática, o eleitor vai perceber claramente que colocar a Michelle Bolsonaro na presidência é trazer o Bolsonaro de volta ao Palácio do Planalto de forma indireta. Sim, de forma indireta. Né? Superando essas armadilhas todas que eles prepararam contra o presidente. Então, aí, e eu tenho certeza que eles estão vendo esse cenário. Então, essa perseguição ao PL... Começou a surgir uma conversa aí de que o PL, o registro do PL precisa ser cassado, a prisão do Valdemar da Costa Neto, tudo isso está dentro desse contexto onde eles querem inviabilizar o partido, porque não basta só inviabilizar o Bolsonaro, tem que inviabilizar também o partido dele. Sim. Agora, na minha visão, isso é uma ilusão, né? Porque se nós não pudermos ser candidatos pelo PL, eu estou falando nós, os candidatos conservadores, Sim. de direita e a própria Michelle, nós vamos encontrar outro. Partido para representar uma força política com essa dimensão não vai faltar. Sim. Portanto, para concluir, eu gosto sempre de repetir uma fala do Nicolas Ferreira. Está muito claro, o futuro está desenhado, tá? O presente é deles, o futuro é nosso. Amém. Amém. Doutor, a contagem pública dos votos não deveria ser uma prioridade número 1 dos deputados que fazem oposição ao governo federal? Olha, na verdade, esse talvez seja realmente um dos pontos críticos hoje da democracia brasileira, né? Eu sempre sou questionado assim, olha, Oséias, você não acredita nas urnas? Eu acho essa pergunta, ela é até cômica, né? Como assim, gente, acreditar em urna? Vocês sabem o que é uma urna? Urna é um sistema eletrônico que não tem autonomia e independência nenhuma, que é completamente controlado por seres humanos, são seres humanos que programam. Então, não é que eu não confio na urna, é que eu não confio, vou dizer aqui claramente, eu não confio no Alexandre de Moraes e não sou obrigado a confiar. Porque eu não confio nele, é que eu acho que nós temos que ter um sistema de apuração mais transparente. E aí é que vem, então, a ideia do voto digital com comprovante impresso. Sim. E era uma proposta defendida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em 2015, 2016. E que eu não consigo entender por que eles mudaram. E essa mudança de postura, inclusive, contribui com a minha suspeita. E note que eu até agora não fiz nenhuma acusação, eu estou apenas dizendo que eu suspeito, que eu desconfio, e eu tenho esse direito. Né? Agora, eu entendo também que dificilmente a gente consegue encaminhar hoje uma pauta como essa no Congresso Nacional, e se conseguir encaminhar, porque nós já fizemos isso lá atrás. Eu não sei se você lembra, nós já aprovamos o voto digital com comprovante impresso lá atrás. E Sim. O Tribunal Superior Eleitoral, ou se não me engano, o Supremo Tribunal Federal, julgou a lei inconstitucional, meu Deus do céu. Exatamente. Né? Agora, é uma situação difícil, eu não sei como resolver esse problema, tá? A minha expectativa é que a gente encontre um caminho, que nós vamos encontrar um caminho. Você não pode deter água ladeira abaixo, essa expressão que a gente usa aqui em Goiás. Sim. Então, nós vamos vencer. Eu não sei como essa questão do voto ainda, não sei como, mas nós vamos vencer. Amém. Doutor, o Sérgio Tavares, que é o português jornalista, né, que veio para o Brasil para fazer a cobertura da manifestação do dia 25/2 da Paulista, ele foi detido ali no aeroporto pela Polícia Federal, verificaram, né, prenderam o passaporte dele. E fala para nós sobre essa situação, porque foi bem delicada, teve uma repercussão internacional. Esse caso é mais um caso emblemático, gravíssimo, inclusive. Um jornalista português, europeu, veio ao Brasil para fazer a cobertura da manifestação que o Bolsonaro convocou na Avenida Paulista. Esse jornalista
lá em Portugal, tem uma postura crítica em relação ao STF, em relação ao sistema eleitoral brasileiro, em relação a tudo isso que a gente tem visto acontecer no Brasil recentemente. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui do seu programa para chamar a atenção para um aspecto dessa história que, na minha visão, é um dos mais graves e eu até agora não vi ninguém falar. Sim. Ora, como foi que a Polícia Federal ficou sabendo que tinha um jornalista português vindo para o Brasil para fazer a cobertura da manifestação e que esse jornalista tinha um posicionamento crítico ao STF e ao governo Lula? Como foi que a Polícia Federal ficou sabendo disso? Eu tenho uma desconfiança, e aqui está a gravidade da situação. De alguma forma, Polícia Federal, ministros do STF, estão monitorando todos os brasileiros nas redes sociais e jornalistas de direita no mundo todo. Nossa. Eles estão monitorando jornalistas de direita, conservadores no mundo todo. Tudo que você fala hoje está sendo monitorado nas redes sociais. E eu, como advogado, sei da gravidade que isso representa. É inconcebível no Estado democrático de direito que o Estado e a máquina estatal seja utilizada para monitorar todos os cidadãos. Exatamente. Isso precisa ser denunciado. Esta talvez seja a situação mais grave que este caso evidencia. Ora, para eles terem antecipado a chegada do jornalista no Brasil, saberem qual voo que ele estava vindo, em que momento que ele iria chegar, é porque ele já estava sendo monitorado. Quem mais está sendo monitorado? Quantas pessoas estão sendo monitoradas? Situação grave, né, doutor? Doutor, infelizmente, exatamente, chegamos ao final do nosso programa. O tempo aqui do programa é curto, mas eu peço para você deixar suas considerações finais, tá? Foi um prazer recebê-lo aqui. Gisele, passou tão rápido, né? Passou muito rápido. Foi um prazer aqui conversar com você, com a sua audiência. Quero mais uma vez agradecer pelo honroso convite que você me fez. Estou sempre à sua disposição e quero lhe incentivar, viu, Gisele? Gisele Bianchini, né? É Bianchini mesmo, fala? Bianchini, isso mesmo, doutor. Gisele Bianchini, olha, nós precisamos de pessoas como você. Amém. Disputando as eleições, participando das eleições. Quero incentivar você a ser uma candidata. Nós temos a eleição de vereador agora nas próximas eleições, né? Amém. Então, que você seja uma candidata a vereadora na sua cidade, que você marque posição com firmeza, Sim. com valores, com princípios, que você não se corrompa, que você não se entregue para esse sistema e que você consiga representar bem as pessoas que vierem a confiar em você, tá? Amém. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, conte comigo. Muito obrigada, doutor. Deus abençoe grandemente. Um abraço. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento e informações a toda a nossa sociedade. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto.